Livro Diálogo com as Sombras. Autoria: Hermínio C. Miranda. O materialista. Este não constitui problema difícil no trabalho de esclarecimento. Viveu na carne convicto de que, além da matéria, nada existe. De que, além da morte, só é o silêncio e a escuridão do não ser. Às vezes, tais posições foram meramente filosóficas, isto é, platônicas. A despeito da descrença em qualquer tipo de realidade póstuma, não foram intrinsecamente maus, apenas desencantados, indiferentes, desarvorados intimamente, embora na aparência seguros e tranquilos. São mais acessíveis e mais prontamente aceitam a nova realidade. Outros, porém, são aqueles que, descrentes da vida espiritual, entregaram-se de corpo e alma ao culto desenfreado da matéria. Ao contrário dos teóricos do materialismo, estes são os que o praticam em todos os sentidos. Disputaram fortunas a ferro e fogo, intrigando, matando, se preciso fosse, promovendo negociatas, roubando, falsificando, ao mesmo tempo em que se deixaram arrastar pelo sensualismo pesado, que avilta todos os sentidos e anestesia cada vez mais as faculdades e a sensibilidade. Para estes, nada é sagrado, nada importa, senão a satisfação de suas ambições, de seus desejos, de suas vontades. A objetiva realidade da vida póstuma põe-nos em estado de total confusão. Alguns deles, endurecidos nas suas convicções, continuam a viver no mesmo clima de maquinações e articulações, ainda presos aos seus interesses terrenos, perseguindo aqueles encarnados e desencarnados que se atravessaram no seu caminho. Geralmente desejam a volta à carne, pois somente nela se sentem relativamente felizes, não apenas pelo esquecimento de suas misérias íntimas, mas porque lhes proporciona os prazeres mais grosseiros a que se habituaram. Em outros, o choque desperta para uma condição que eles não poderiam jamais admitir sem o impacto da desencarnação. Quando incorporada aos médiuns, embora confusos, a princípio acabam por reconhecer que continuam vivos depois da morte, pois estão pensando e falando, vendo e sentindo, através de um corpo que evidentemente não é o seu. Lembram-se das doenças que tiveram, mas se recusam a admitir que morreram, porque isto implicaria reconhecer que o materialismo que professavam é inteiramente falso. A relutância é ainda vaidade. Preferem continuar negando por algum tempo do que admitir honestamente que foram ludibriados por sua própria descrença na verdade superior. É preciso conduzi-los com tato e paciência. A súbita e inoportuna revelação da nova condição em que se encontram poderá colocá-los em lamentável estado de choque emocional. Temos que compreender que é difícil àquele que não acredita na sobrevivência admitir que, a despeito da descrença em si mesmo, ele sobreviveu. Em Reformador de setembro de 1975, no artigo Lendo e Comentando, está relatado um caso desses, tratado com extrema habilidade e carinho por uma excelente doutrinadora inglesa. O espírito, por nome Tom, vivera agarrado aos seus bens, e especialmente ao seu ouro, e na sua imaginação continuava a manipular as moedas no mundo espiritual, totalmente desligado da nova realidade que vivia. Aos poucos vai sendo conduzido a admiti-la. O intelectual nem sempre é materialista.
A escala cromática aqui é ampla e variada. Encontramos-los de todos os feitios, variedades e tendências. Há os descrentes, indiferentes, materialistas, espiritualistas, religiosos ou não. Foram escritores, sacerdotes, artistas, poetas, médicos, advogados, nobres, ricos, pobres. Quase sempre se deixaram dominar por invencível vaidade, fracassando na aprovação da inteligência. No binômio cérebro-coração, no qual o homem deve buscar equilíbrio, deixaram disparar na frente um dos componentes em sacrifício do outro. Brilhantes, demoraram-se na doce e venenosa contemplação narcisista da própria inteligência, fascinados pelos seus mecanismos, sua engenhosidade e os belos pensamentos que produzem. Julgam-se geniais, e muitas vezes o são mesmo. São bons argumentadores e, quando movidos por objetivos bem definidos, tornam-se verdadeiramente difíceis de serem despertados, pois se acham solidamente convencidos do poder e da força das suas próprias fantasias, suas doutrinas, seus sofismas e suas autojustificações. Vemos-los, às vezes, na condição de ex-sacerdotes também, como exímios criadores de tais sofismas. Estudaram profundamente os evangelhos e a teologia ortodoxa. Leram os seus filósofos, escreveram tratados, pregaram sermões belíssimos do ponto de vista literário e tanto consolidaram suas construções que acabaram acreditando nelas. São estes que constituem o diálogo mais difícil para o doutrinador. Não se exaltam nem dão murros. Parecem mesmo suaves e tranquilos. Têm respostas prontas e engenhosas para tudo. Fazem perguntas bem formuladas, procurando confundir para desarvorar o interlocutor. Ao cabo de algum tempo de observação atenta, descobrimos que o intelectualismo é como qualquer outra forma de fuga. É também um esconderijo para o espírito que reluta em enfrentar essa realidade dolorosa. Se conseguirmos restabelecer o vínculo que sempre deverá existir entre cabeça e coração, estaremos a caminho de ajudá-lo. Narrarei um caso prático para ilustrar o que desejo dizer com isso. O companheiro apresentou-se irônico, aparentemente muito seguro de si. É culto, inteligente, bom sofista, versado em filosofia, em teologia e até mesmo nos textos evangélicos que cita com a maior facilidade e propriedade. Conversamos longamente e ele não perde a oportunidade de ridicularizar-me ante minha pobreza intelectual e cultural. No momento de incontida irritação, chama-me de débil mental e idiota, mas logo se contém ao ser chamada a atenção por um companheiro desencarnado de mais elevada hierarquia, como depois verificamos. Mesmo com a voz pausada, deixa escapar suas terríveis ameaças, dizendo que nosso barco vai virar e seremos empurrados para o fundo com barco e tudo. Dessa vez, diz ele, não vai ser fácil. Você vai cair do galho, macaco. Segundo diz, há muito me segue e tem vontade de dizer algumas verdades na minha cara, porque ainda tenho muito do homem velho com o que concordo plenamente. Não sabe por que não as diz, pois está certo de que se isso acontecesse, naquela mesma noite o grupo estaria liquidado. Está certamente sentindo os controles do médium. Fala do cerco que me veio fazendo, até mesmo nas minhas atividades profissionais, e refere episódios verídicos para demonstrar sua familiaridade com o que diz respeito à minha vida particular. Conclui dizendo que há muito tempo quase conseguiram derrubar-me. Há sempre um quase.
na bondade infinita de Deus, quando nos empenhamos na tarefa abençoada de servir. Ao cabo de longa conversa, despede-se algo sonolento, mas firme nas suas convicções. Oro por ele durante toda a semana. E na reunião seguinte ele volta. Não está mais irônico e seguro de si como da primeira vez. Perdeu a aparente serenidade, revelando-se profundamente irritado, furioso mesmo, ameaçador, agressivo, impaciente. Deve ser por causa da perda do valoroso companheiro que na semana anterior o advertira quando me chamou de débil mental e que, com a graça de Deus, conseguimos despertar. Declara-se um líder e que, se eu tivesse visão espiritual, veria que todos os seus companheiros estão ali atrás dele, como um bloco. Estão prontos e dispostos a desencadear a luta. As ameaças são terríveis, mas sinto mais desesperado do que rancoroso. Diz que transpusemos todas as barreiras e que é preciso um basta final. Enquanto conversamos, outro médium do grupo avisa-me que houve bimbalhar de sinos e, em seguida, sons de órgão. Ele também ouve, mas recusa-se a reconhecer a situação, que obviamente teme, e insiste em retomar o debate filosófico religioso. É a fuga desesperada ante toda e qualquer aproximação da emoção, que não seja o frio jogo de palavras a que está habituado e que o anestesie espiritualmente. De vez em quando dirige-se irritado a alguém invisível que lhe cita trechos evangélicos. Em uma dessas, diz nervoso: eu sei, 4:19, 1 aos Coríntios. Segundo me diz o outro médium, a música prossegue a vibrar dentro dele. A essa altura, ele começa a apalpar o seu médium, a face, os olhos e o corpo, demorando-se nas mãos. Começa sutilmente a crise. Ele conclui em voz alta que são mãos de um organista, que o médium foi realmente antiga encarnação na Alemanha. Pouco depois, ainda irritado ante minha evidente falta de acuidade, diz-me que é cego. E mesmo assim domina, é um líder, informa satisfeito consigo mesmo. Sinto por ele uma compaixão infinita e me dirijo a ele com ternura, como se a pedir-lhe que me perdoe por não ter notado isso antes. Pergunto se permite que tentemos curá-lo, e ele recusa energicamente. A essa altura, não consegue mais evitar que a música domine todo o seu ser. Fala sobre acordes que lhe causam verdadeiros choques. A crise aprofunda-se e ele ouve agora, irresistivelmente, a música sublime de um organista incomparável. Tenta desesperadamente fugir dela. Tapa os ouvidos, bate com os cotovelos na mesa, cantarola uma canção e diz a si mesmo: reaja frouxo. Mas a torrente daquela música divina, que ele tem o privilégio de ouvir, arrasta-o irresistivelmente. Segundo me informa do mundo espiritual, ele costumava ouvir os recitais sempre no mesmo lugar, na terceira fila à direita. Digo-lhe isso enquanto ele parece também reconhecer daquele tempo seu médium atual. Por fim, graças a Deus, a emoção daquela música inesquecível domina-o inapelavelmente. Está arrasado e murmura: ele é um monstro, tudo nele é grande. Refere-se, por certo, ao organista que do invisível toca para ele nesse momento. Logo a seguir começa a chorar, vencido pela emoção que há tanto sufocou em seu coração generoso. A música que ele amava e compreendia como poucos foi um instrumento sutil que a misericórdia divina utilizou para restabelecer o perdido contato entre coração e mente, que andavam divorciados.
Trato-o com infinito carinho e amor fraterno. E quando lhe peço perdão pela dor que lhe causamos naquela crise necessária, ele retruca entre irritado e confuso. Não peça perdão, seu tolo. Em seguida parte, ainda em prantos, e com a visão recuperada.